É isso aí, pessoal. Hoje, data inicial da nossa estreia, Papo em Movimento. Eu, instrutor Edmilson, estamos aqui, né, exatamente para trazer para vocês as novidades, muitas informações voltado para o mundo do trânsito, informações pertinentes, aquela história que muitas das vezes nós deixamos passar no nosso dia a dia, com um convidado mega master especial nesta data sensacional. Nesta data do dia 5/8 de 2022, data inaugural ao qual o colega meu aqui, instrutor Adno, ele já vai começar a falar um pouquinho a respeito da sua trajetória pessoal, profissional, local de trabalho, tudo que está relacionado nas condições favoráveis. O que nós podemos fazer com que a sociedade possa talvez ficar melhor com esse papo transitório, esse movimento constante que é a nossa vida, que é o nosso trânsito, que é o nosso trabalho, que é a nossa família, voltado no assunto principal, o trânsito. Então eu mostro para vocês aí o nosso colega, o Adno, ele já vai começar aí falando um pouquinho a respeito, como é que consiste, né, esse dia a dia. Adno, por gentileza, se apresenta para os nossos colegas aí já nessa condição inaugural favorável. Seja bem-vindo, Adno. Valeu, obrigado por passar a vez. Pessoal, vou começar me apresentando num estilo clássico básico, né? Me chamo Adno, nas redes sociais conhecido como Adno Santos. O louco. Adno Santos, tenho 34 anos, tô nessa profissão tem 8 anos, né? Mas antes de entrar nela, teve várias trajetórias. Então, sou nordestino, baiano, adoro falar isso, nordestino, baiano, com muito orgulho. E quando eu vim para São Paulo, o transporte era totalmente diferente, né? Eu vim para cá em 93, lembro que eu assisti a Copa de 94 aqui. Então, eu vim para cá em 93, assisti a Copa de 94, e o transporte era totalmente diferente do que é hoje, né? E hoje eu trabalho no CFC, Direção Defensiva, que é aulas teóricas, né, para a primeira habilitação. E lá hoje tem muito mais tempo do que qualquer outro CFC na história. Mas, Adno, quando você veio de lá para cá, você já veio na intenção de trabalhar com o trânsito? Não. A gente desenha nosso caminho, mas a única pessoa que pode dizer, ó, esse é seu caminho. Esse é seu caminho, essa aqui é a trajetória. O único é Deus. Não pensei em trabalhar na área do trânsito. Pensei em trabalhar em outras áreas. A única área que eu pensei em trabalhar que eu achei que eu ia seguir era no militarismo, no exército. Minha família veio do militarismo. Então, é do militarismo ali. Então, achei que eu ia seguir ali. Mas quando eu vim para São Paulo, não. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi no McDonald's. Mas se for falar de primeiro emprego, foi... Então, calma aí, vamos fazer uma análise simples. McDonald's é agilidade, rapidez, pressa, que a cidade de São Paulo, ela pede isso do seu morador. Né? Agilidade, pressa, atenção constante. E foi por isso, então, que você deu uma puladinha pro lado do trânsito, questão de ensinar, questão de observar como é que faz a questão do movimento dessa cidade que não para durante 24 horas. É isso que você tentou partir para sua vida? E ainda bem que todos os empregos foi assim, agitado, porque nasci de 7 meses, né? 30 semanas. Faltando 2 dias, na verdade, para 7 meses, né? Então deu o quê? 29 semanas ali que minha mãe falou. Faltando 2 dias para 7 meses. Então, acho que tudo se encaixou em relação a instrutor, correria, como você falou ali. Então, como voltando ao assunto lá de São Paulo, que era totalmente diferente, primeira carteira assinada foi McDonald's. Mas legal. Trabalhar mesmo foi na perua. Perua clandestina, aquelas perua clandestina que você botava Santa Maria Lago 3 até... As famosas Maria Bonita, então, que ficava atrás das peruas, lá os polícia, essas coisas assim, é isso? Tudo, tinha um chiqueirinho atrás da Kombi lá. Enfim, mas muito antes disso aí, o transporte era totalmente diferente. E com essa evolução hoje, eu vejo, falar da direção defensiva hoje, ele começou lá nos anos 1999, que você deve recordar, se eu não me engano, você deve ter uns 30, 20... Se eu tenho 16 anos habilitado, você deve ter quanto tempo habilitado aí? Habilitado, eu tô chegando perto dos 30 anos habilitado. Então, você fez, na época, você tirou a habilitação que existia CFC? Ainda não. Então, não tinha CFC.
Então, o CFC de Direção Defensiva, ela foi o primeiro, né? Ali, vamos dizer, em 99, que fez aulas teóricas e está até hoje. Esse CFC Direção Defensiva, ele foi um conjunto, né, de empresários existentes quando passou a existir a legislação, a regulamentação de ter uma educação voltada, mais aprimorada para o trânsito. Uma condição diferenciada que fazia com que as pessoas tivessem um engajamento voltado mesmo para essa educação centralizada. Na minha época, quando eu para tirar a habilitação, cheguei na autoescola, fiz a matrícula, peguei um livrinho lá com 13, 14 páginas, que era legislação e algumas pecinhas de mecânica, e nós, né, estudávamos as plaquinhas. E hoje tem muito mais a se conhecer, a se dedicar. E você nessa área aí, pelo que eu já ouvi falar e pelo que eu sei de quem é você, fala um pouco mais primeiro da sua pessoa. Quem é o Adno? Onde ele mora? Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul? Qual é o hobby do Adno? Quem é você? Quem é o Adno? Fala para os colegas que vai estar exatamente nesta condição do trânsito para o trânsito no seu reflexo como instrutor. Bom, voltando lá quando eu estava falando do Adno, né? Em relação a isso, eu vim para São Paulo, aquele trâmite todo, não pensei em trabalhar nunca na área de trânsito, nunca pensei em trabalhar ali. Mas as coisas foram indo, eu acabei trabalhando. E hoje, nessa profissão que eu vejo, eu me enganjo muito nela. Eu comecei na fotografia. Amo de paixão fotografia, gosto muito de fotografar. Tenho hoje, até hoje, fotografo ali, né? Os dia a dia. Só que quando eu entrei nessa área de trânsito, primeiro foi professor teórico, eu fiquei 3 meses, fiquei muito tempo. E a gente chama de chato, né? Quando tá ficando a certa idade, a gente vai ficando chato. Porque a gente começa a cobrar, vai ficando, tá ficando velho, minhas filhas falam isso, nossa, vai estar chato, por quê? Que a gente começa a cobrar. Então quer dizer que você tá ficando jurássico, é isso? Pode ser. Aí eu comecei a ver que não é que a prática não estava dando para mim, que você tem a vontade de ensinar, você quer chegar, você quer mostrar, aí a pessoa fala assim, não, mas como faz o carro andar? Como que faz o carro andar? Então eu acabei saindo, fiquei pouco tempo na prática, e por vários motivos eu saí da prática, mas uma delas foi por causa do ensino. Eu sou professor teoricão, não é à toa que eu sou teórico. Teoricão. O desenvolvimento humanizado é pegar o aluno lá na sala de aula e fazer com que ele tenha uma paixão a mais por si mesmo, em se manter vivo, respeitar a vida dele e dos demais. É isso pelo que eu estou entendendo? Isso. Que aquele assunto, você fala, tá vendo essa caneta aqui? Essa caneta, o cara que fez, ele nasceu tal, e que você quer explicar, até chegar, falar. É uma caneta sempre que vai soltar tinta. Entendi. Então, eu sou desse teórico. Então, quando eu comecei a perceber isso, aí eu falei assim, vou para teórica. Aí eu comecei a procurar teórica, foi aí que eu caí na direção defensiva e não saí mais de lá. Essa evolução, essa mudança já acabou fazendo ali. Então, eu sou o Adno, aquele engraçado, que dá aula, que cobra, mas ao mesmo tempo tem aquela parte engraçada. Então, nunca imaginei trabalhar nisso e hoje eu trabalho com o maior prazer, com o maior gosto. Com 34 anos, vou fazer 35, né? Esse ano, ano de 2022. Faço 35 de dezembro, logo no finalzinho de dezembro. Ansioso pra caramba, mas acabei nascendo ali. Você falou aí agora a respeito da direção defensiva. A direção defensiva é o local onde você trabalha, é isso? Isso. É porque quem tem costume de falar de direção defensiva, porque o nome... Você tá falando de direção defensiva, eu remeto assim a pessoa dirigir com segurança, com qualidade, com atenção. Mas nessa condução é aonde você trabalha. Isso, onde eu trabalho. Tá? Então, esse lado do profissional, ele veio depois do Adno que fazia tudo ali. Mas a fotografia, ele me deu um pontapé inicial, como você falou do McDonald's, aquela agitação, aquele trabalho todo, fez tudo ali. Eu acabei caindo nessa área e eu falo. A direção defensiva, ela fica também na Zona Sul, fica perto da sua casa, fica. Pega ônibus. Qual é o seu rito diário a respeito de você poder chegar emocionalmente bem, para atender os seus alunos, para fazer com que ele tenha a mesma vontade e engajamento que você, instrutor, tem? Eu moro na Zona Sul, próximo ali do, vamos dizer, termino agora Piranga, Ângela, em Boimirim.
Conhecida com aquela música lá do Homem na Estrada. Que foi... Então, ali na Redondeza tem o Capão Redondo, tem o Ângela, por lá de lá, e tem mais próximo ali. Pontos conhecidos, então, né? Jardim São Isso. Luís, Capão Redondo, Parque Santo Antônio. Parque Santo Antônio, Estrada de Itapecerica. Vila Remo, Parque do Lá, assim vai indo. E eu moro próximo, não chega nem a 1 quilômetro. Certo. Não chega nem a 1 quilômetro, né? E o CFC Direção Defensiva, que dá aula de primeira habilitação, entre outros cursos também, Ok. assim como reciclagem, renovação, prova de primeira habilitação, que depois da pandemia liberou ali, e também tem o curso de direção defensiva, né? Legal. Aí ele tem vários cursos ali. Então, incrível que pareça, meu primeiro CFC é onde eu estou dando aula. Por isso que eu falei... Então você fez o CFC, você se formou condutor e está dando aula onde você foi instruído. Sim. Pra você ver, né? Por incrível que pareça, e falar nisso, o meu instrutor foi Adriano. Então, ele deu aula lá, saiu, entrei, acabei substituindo ele. Conheço o Adriano, um instrutor sensacional, tanto que ele tinha por intenção, né, trabalhar na área da aviação, estudou bastante, tá onde ele quer e realmente, de fato, pelo histórico do CFC que eu fui atrás, também já trabalhei lá, né? Não sei se você sabe. O quê? Sim, eu sei. Ó, você vai lá ver os comentários, professor, isso, aquilo, mas sabe de uma coisa, se eu sou bom, você tem que saber quem foi que me instruiu. Tá aí, ó. Foi ele que me instruiu. Então, se eu sou bom, você tá falando para uma pessoa que formou não só eu, mas como vários. Meus amigos, é assim, há mais de 15 anos no mesmo lugar, pode-se dizer, né? Eu tive a honra, o prazer, hoje eu não estou mais fazendo parte da casa como funcionário, mas ainda assim estou junto a eles sempre porque eu sei da fidelidade em relação às pessoas. É um lugar extremamente engajado, é um lugar ao qual respeita a pessoa, respeita o seu público, respeita o seu cliente. E, de fato, eu cheguei a ter a honra, eu falo para vocês, a honra de poder ajudar o nosso colega Chiadino a um pouquinho do que eu sei passar para ele poder dar aula. Eu já dou aula há muito tempo, há muitos anos, renovação, reciclagem e dou treinamento também para as empresas. E num bate-papo a gente decidiu inaugurar de fato esse Papo em Movimento. Trânsito é movimento. Eu ando, ele anda, você anda, todos nós andamos. Andar é movimentar. E andar a pé, bicicleta, moto, carro, veículos, seja ele motorizado ou não. Então, por isso que eu tenho propriedades também em falar do CFC Direção Defensiva, que fica ali na região da Zona Sul, Estrada do Boi-Mirim, Jardim das Flores, como ele acabou de dizer, mas o público-alvo aqui são vocês. Porém, o alvo é o nosso colega, o Adno, esse cidadão, sim, ao qual eu tenho essa plena satisfação. Continua aí, Adno, continua aí. Não me deixa assim nessa condição de janela sem passagem, por favor. Não, toda vez que for falar, deixar, vai indo. Você tem história ali. Eu tenho 8 anos ali, tem uma história. Imagina você que tem 15, mais de 15 anos ali. Então, muita gente passou por ali. Então, o CFC, ele é referência, não só por causa da história que ele vem há muito tempo, e sim o compromisso que tem com os alunos. O compromisso de, eu não estou conseguindo por causa do tempo. A gente vai lá, disponibiliza o tempo da melhor maneira para o aluno fazer. Eu não tenho acesso ao computador em casa. Vai lá e disponibiliza uma sala, um tempo para mexer. Então, essa é a preocupação. Porque muita gente fala assim, o dinheiro. Não. Antes do dinheiro vem uma coisa. O respeito que você tem com o cidadão. Qual é o objetivo? A segurança no trânsito. Então, que adianta botar dinheiro na frente se tem que ver as outras coisas antes? Então, muito tempo que tem ali, tem nome no mercado, entre outras coisas. E outra, a localização. A localização, de fato, ele é para todo mundo ali. Terminal do lado, acesso às outras estações que tem próximo ali. Eu vejo como local estratégico. Isso, local estratégico. Porque você tem ponto de ônibus, você tem terminal, você tem metrô. O metrô pode ligar para o trem e assim sucessivamente. Tem gente que vem da cidade de Ademar. E ainda mais agora com essa tecnologia online,
O público-alvo do CFC, você poderia falar para nós qual que seria? Se é primeira habilitação, se é reciclagem. Na sua condição de estar presente no CFC Direção Defensiva, CFC Direção Defensiva, hein? Estrada do Boi-Mirim. Qual que você tem por visão? É primeira habilitação, é reciclagem, é motoristas, condutores profissionais, que seria de transporte coletivo? Qual a sua visão? Qual a sua sensação que está tendo agora essas procuras? A primeira habilitação é o número maior, né? Que a pessoa ela procura lá através da autoescola, ou se não tem mesmo por conta própria, vai lá, faz e acaba procurando ali, tá? Porque pela estrutura e pelo tempo, não demora muito em relação a matricular cada demanda, porque nós somos 3 salas e 3 períodos. Certo. Então não tem só presencial, tem online. Então a primeira habilitação, o público-alvo é maior. E também tem reciclagem. Tem reciclagem também sobre isso, né? E quando você falou de trânsito, as pessoas pensam que trânsito é um veículo atrás do outro. Não. Você transita, eu transito, cachorro, animal, tudo que envolve trânsito ali. Então a gente tem a mania de achar que trânsito é um atrás do outro ali. Então, isso aí é um dos fatos que procura mais primeira habilitação para novos condutores e não tem essa de idade, não. Tanto jovem, como meia-idade, como mais avançado. Ou seja, a habilitação sempre está constante ali. É um sonho, né? De você tirar, você não depender mais, sei lá, de um filho. Você falou a palavra-chave, sonho. Todo mundo sonha, todo mundo tem vontade de realizar. As realizações, elas são únicas. Cada um tem a sua condição de estágio. Então, o jovem hoje de 18 anos que tem um sonho de ter a sua habilitação, porque hoje já não é mais luxo, é uma necessidade, existe alguns procedimentos. Fala um pouquinho para nós do procedimento para o jovem, né? Para a pessoa que, independente de idade, mas quer ter a realização desse sonho. Como é que faz hoje, nesta condição que é tudo eletrônico, tem toda uma plataforma? Fala pra gente aí como é que tá essa condição. Então, primeiro passo é você procurar o órgão responsável da sua cidade, São Paulo, Detran. Entra lá no site, se cadastra, faz tudo bonitinho, marca o exame médico, fez o exame médico, que é o exame médico, e o psicotécnico. Depois dessa fase, você procura um CFC para você fazer a primeira habilitação, que é o curso teórico de 45 horas aulas. Certo? Pode ser presencial ou como pode ser online, tá? Presencial é 9 dias, ali, corrido, de segunda a sexta. Online, acaba ficando 12 dias, porque ele diminui um tempo de uma aula ali, então acaba sendo 12 dias ali. Depois disso, depois desse processo que você passou, você vai, faz a prova teórica, que são 30 questões, distribuídas proporcionalmente à carga horária de cada disciplina ali. Certo. Legislação que vai mais, porque é o que tem direção defensiva e legislação que mais pega ali. E depois, fez a prova, aceitou 70% a mais e outra. Eu falo sempre para meus alunos, 70% a mais. Mas, se for possível, 30%. Tem que acertar os 30. Então, calma aí, vamos partir desse princípio, né? Você que hoje está em sala, eu não estou mais, tá, pessoal? Eu já não estou mais em sala, mas ele está ali enraizado, fidedigno, ele está cheio de disposição, energia a mil. Quem vai buscar 70% nem sempre chega no 70%. Não. É isso que você está querendo dizer? Não, porque você pensa no 70%, 60% menos. Eu vou passar com 21 questões. Não. Você tem que pensar nos 30. Porque a vida é assim, se você pensa baixo, você acerta menos baixo. Menos ainda. Certo. Então tem que acertar alto, para você acertar sempre alto. Se não acertar alto, você acertou pelo menos próximo do alto. Então, sempre vai com esse pensamento. 30 questões, é as 30 que tem que fazer, porque não vale a pena você frequentar os 9 dias de CFC. Como você mesmo falou, com um instrutor chato, né? Que aprendi. Agora eu vou falar. Vocês acham que eu bato na mesa por quê? Por que eu bato na mesa? Aí, ó quem deixou o legado pra me bater na mesa. Porque tinha sujeira na mesa, a gente batia lá porque aquela sujeirinha incomodava. Até hoje tem sujeira, eu bato também. Então quer dizer que você tá dizendo que o lugar não é limpo, é isso? Não, é limpo, mas só que às vezes a poeira do dia a dia você bate limpando ali. Então, bato na mesa, não deixo dormir, não deixo mexer no celular, então acaba sendo chato por causa disso. Então, depois disso, fez a prova, acertou com 70% a mais, aí você faz as aulas práticas. São 20, né? Aulas práticas ali, tanto para carro ou para moto. E você tem a opção de fazer ali, ou você faz no simulador,
para poder diminuir 5 na prática, faz 15 na prática e o restante você faz ali. Tá, então calma aí, vamos pensar da seguinte questão, né? O nosso colega que está nos vendo, ele quer ir até o CFC Direção Defensiva. Então ele precisa acessar a plataforma, é isso? Isso, do site do Detran. Do site do Detran, depois ele faz o pré-cadastro ou agendamento? Pré-cadastro. Isso, faz o pré-cadastro. Aí, depois do pré-cadastro, você vai marcar o exame médico e o psicotécnico. Certo. E aí, munido do documento lá, que é aquela planilhinha, ou nem precisa, ele vai até o CFC Direção Defensiva, lá na estrada do Emil Boimirim, e aí ele vai falar com quem lá? Tem as meninas da recepção. Certo. E você poderia falar o nome delas? Ah, tem a Rosângela, tem a Paula, tem a Catarina... Ah, então, as pessoas... Tem a Marina também, que trabalha lá. Certo. Ou procura... Mas eu sei que vira e mexe fica um homem lá também. Ah, o Osmar. O diretor de cine. Pessoal, esse Osmar, que o Adno citou agora, eu conheço muito bem. Pessoa assim, sem nenhum tipo de comentário que possa vir, que seja a falar qualquer coisa que não seja tão favorável. Ele é o que está sendo nosso apoiador nesse projeto que estamos partindo desta data fundamental, nesta data sensacional, nesse ponto de partida. O Osmar, ele é aquele que, de fato, ele recebe de braços abertos. Quando eu falei desse senhor, dessa pessoa, dessa condição diferenciada, é porque eu sei que o Osmar, ele vem, ele te recepciona, ele quer saber do seu problema, ele quer saber o que está acontecendo para poder estender a mão, favorecer exatamente a solução, fazer com que você saia de lá com aquilo que nós falamos há pouco, com seu sonho realizado. Portas abertas para você chegar onde você iniciou o seu sonho e idealizar e formalizar ele. Mas continua falando, mas quem mais, né, participa lá dessa equipe para fazer com que o nome do CFC seja tão forte? Porque qualquer pesquisa que você faz no Google, qualquer pesquisa que você faz em busca de habilitação, o CFC Direção Defensiva está com 5 estrelas, 4.9. Qual é o diferencial do CFC Direção Defensiva relacionado nesse processo que primeira habilitação é muito forte? Então, a base. Como é que eu vou colocar o condutor na rua? Até já comentei e comento várias vezes. Como é que eu vou colocar o condutor na rua para ele ser educado, para ele dirigir com cuidado, se eu não começar lá atrás, lá na base? Então, começa a primeira habilitação nada mais nada menos que na teórica. Então, o CFC, além das meninas recepcionistas que nós temos ali, nós temos os instrutores. Tem eu, você que falou que saiu, mas está lá ainda o tempo todo com a gente. Toda vez que a gente precisa, a gente corre para você, a gente manda mensagem, dúvida que entrou. Então, temos eu, você, temos a Rosa, temos a Lília, temos o Marcelo. Então, temos ali uma grade de instrutores que nós fazemos. Então, nós trabalhamos todo mundo da mesma forma, não fugimos da linha de padrões ali. Porque se for deixar vou falar por mim, representar o Adno Santos, ia ser pior. Esse Adno Santos que... Esse pior começou a assustar agora. Pior assim, como? Pior assim. Pra mim só tem 2 métodos de ensino. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então quer dizer que tem lá um ferrinho lá, tem um fica quieto menino que aqui é comigo? Então, se fosse da minha ainda, aí sim, mas não pode, como não pode. Então, eu represento a direção defensiva. Então, como é que nós representamos? Então, se fosse para representar o Adno Santos, o primeiro que pegasse no celular vai molhar o pé. O primeiro que dormir vai dar choque. Para prestar atenção. Então, esse é o Adno Santos. Então, a gente tem que seguir a linha de raciocínio da direção defensiva. Então, como é a direção defensiva? Se importar, primeira coisa, com o aluno. Humanizado. Isso, para saber se ele está indo bem, qual é a dificuldade que ele está, dar essa disponibilidade para ele, exatamente para isso. Passar a matéria, explicar o que pode ou não cair. E você pegou na época que hoje não tem mais. Aquelas provinhas que davam em sala de aula a cada final de módulo. Sim, isso é importante. Então, isso mudou muita coisa. Então, hoje, se a gente for falar de educação, não é só educação no trânsito, mas tem educação na escola também. Aquela educação financeira, educação entre outras coisas ali. Então, se a gente for pegar na escola e falar assim,
Tem gente na 7ª série que não sabe ler, não sabe escrever. Mas calma aí, o que aconteceu? E eu fui para a 1ª série sabendo ler e escrever. Não é... Muita gente fala assim, é os instrutores. Não, não é os instrutores. Tem que ver quem está por trás. Então, a gente tenta fazer da melhor maneira. Tem um simulado no celular que a gente explica. Se não tiver o celular ali para explicar, a gente temos um simulado que nós disponibilizamos para o aluno também poder estudar. São 24 testes, ele vai estudando ali para pegar. Porque as perguntas, do celular ali, eles são bons, porém, acaba dando muito mais mastigado, muito fazendo ali. Aí quando você vai um dia da prova, você não está preparado, e fica nervoso. Então tem várias séries de fatores que fazem com que a pessoa ali. Então para ficar um pouco mais entendível, de repente, acho que como você disse muito bem, eu tô fora, mas ainda continuo fazendo parte, mas não como um corpo de funcionários lá, mas eu tô constantemente com vocês. Não perdeu aquela linha de crescimento, como se fosse uma régua. O passo a passo, o aluno ele chega, continua isso, o aluno ele chega, ele é recepcionado, vai lá para a sala, da sala começa a ter aquele bate-papo em relação às dificuldades e depois vem todo aquele material que é necessário e é exigido pela legislação. É isso que você está dizendo? Sim, tem isso. O passo a passo mesmo para ele chegar, de repente, sem nenhum conhecimento e sair com conhecimento avançado, ou tá naquela condição de tanto faz como tanto fez? Não. Ele entra com essa visão. É mais um CFC apenas? É mais um cursinho apenas? É apenas mais um. Eu vou dormir. Por isso que eu pergunto no primeiro dia. O que falaram do CFC pra você? Presta atenção. Mas o pessoal fica com medo. Com medo ou com medo que receio o primeiro dia, né? O que falaram do CFC pra vocês? Quem já tirou a habilitação e falou assim, o CFC é assim, assado. Aí tem uns e outros que falam assim, é chato. Pior que é. Comigo é mais... Comigo é. Porque eu bato na mesa, deixo dormir e mexo no celular. Então comigo se torna mais chato. Aí no final da aula eu pergunto, ei, pessoal, CFC é chato? Não. É muito bom. É informativo. Tem bastante informação. Vale a pena dormir? Vale a pena mexer no celular? Vale a pena não prestar atenção? Então é esse segmento que a gente vem dando para as pessoas se importar e falar assim, eu achava que trânsito era simplesmente uma primeira e uma segunda. E fazer uma baliza. Mal feita. Aí, ó, os pessoal da prática aí, ó. Vou falar pro Vinícius. Vinícius, trânsito é muito mais do que uma primeira, uma segunda e uma baliza mal feita. Mas aí nós temos que partir daquele princípio que o aluno, para ele ir pra prática, ele sai da teórica. Então ele sai da teórica aterrorizado porque você assustou ele? Não, ele sai bem preparado. Pode até ser que ele vai chegar assim, nossa, instrutor vai fazer o que comigo? Será que vai me dar choque? Será que vai bater aonde? Vai bater no painel do carro? Será que é isso? Mas, o Adno, é um detalhezinho que é importante que os colegas saibam, né? Para quem tá... Que nosso, hoje, é o tema principal nosso. Primeira habilitação, reciclagem. Agora, você já falou um pouquinho da primeira habilitação. Fala um pouquinho da reciclagem. Como é que acontece esse procedimento hoje? Reciclagem. Para falar de reciclagem, vai ter que falar o que acontece em relação à estatística de acidente que acontece nas vias públicas. Certo. Tava conversando com o Osmar e ele abriu os olhos para mim e eu não prestei atenção, né? Eu vou explicar como é que funciona o processo de habilitação, mas antes a gente tava conversando. Lembrando que o Osmar é o nosso diretor geral. Diretor geral. Do CFC lá. CFC, direção defensiva. Quando eu falo direção defensiva ali, é muita coisa. Então, CFC, direção defensiva. E ele levantou uma questão que eu comecei até as aulas de direção defensiva diferente. Entendi. Ele falou que a maioria que faz reciclagem lá é homem. Isso é fato. Ok. Homem faz mais ali. Se pegar desses... Vamos pegar aí de 100%, 70% é homem. E de 30% é mulher. 70% homem e 30% mulher. Dos 30%, se você pegar 29,99%, são os homens que botou o carro no nome da esposa, da mulher, da mãe. Entendi. E acaba cometendo ali. E são poucas que vão fazer a reciclagem. Então, a reciclagem, ela é uma punição temporária para aquele condutor que agora que mudou, atingiu 40 pontos ou mais no seu prontuário no período de 12 meses.
tá? E muita gente tem essa dúvida. Como é que eu vou fazer coisa de reciclagem? Hoje em dia é online, não precisa ir para a sala presencial. Então, mas aí só para dar uma enfatizada. Como é que eu fico sabendo que eu tenho que fazer essa reciclagem? No site do Detran. Você tem um cadastro. Mas chega uma cartinha na casa? Chega a notificação, né? Chega a notificação falando que você... O primeiro ponto que você tomou, né? Naquele primeiro dia que você tomou, ele vem mostrando e você recebe a notificação, tá? Caso você não recebeu, porque mudou, não deu tempo de mudar ali o endereço, acompanha no site. Você vai acompanhar no site e vai aparecer condutor, infrator, sujeito à reciclagem. Mesmo porque hoje, para quem já tem habilitação com QR Code, acompanha no CDT, o aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito, né, lá pelo gov.br também, e ele consegue fazer todo esse acompanhamento. Tá. Aí, recebeu a notificação, aí ele vai ter que fazer o quê? Entregar a habilitação. Não tem outro jeito. Agenda, no site do Detran entrega, entregou, pronto. Ele vai ter o tempo de punição. 3, 4, 5 meses, vai depender o que a JARE, né? Que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que ela vai fazer ali. Que ela vai dar o tempo para ele. Nesse período, ele já pode iniciar o curso, que aí ele vai lá procurar de novo o CFC de ação defensiva, vai lá, vai entregar a cartinha que ele está suspenso, as meninas vão entrar no sistema. Entrou no sistema, aí vai ver. Ficou 3, 4 meses. Ele, nesse período, já pode iniciar o curso. Certo. Mínimo. Isso é importante. Então, ele não precisa... Se ele teve uma penalidade de 90 dias, 3 meses, ele não precisa esperar a data final para iniciar. Ele já pode iniciar os estudos no momento que ele entrega o ofício lá no balcão da recepção. Isso. Aí ela vai receber um login, uma senha. Quando ele receber um login e a senha, vai ter acesso e estuda ali. Certo. Durante 6 dias no mínimo. Ele vai estudando a matéria, vai vendo. Depois desses 6 dias que completou 100% no login que vai ver lá, depois disso, ele já está autorizado a fazer a prova. As matérias, legislação... Legislação, direção defensiva, primeiro socorro. Como se fosse o de primeira habilitação para relembrar. Tá, é importante isso. Eu não sou tecnológico. Tá? Eu não sou tecnológico, eu não pego celular nem nada, mas eu fiquei sabendo por conta da notificação que chegou para mim que a minha habilitação ela tá suspensa, eu vou até o Detran, beleza, legal, maravilha. Só que eu tô com uma série de dúvidas. Eu posso chegar lá no CFC e pedir uma ajuda, que vai ter alguém que vai me orientar melhor? Como é que eu posso estudar? Como é que eu posso, né, fazer com que o meu conhecimento seja reavivado? Tem alguém lá? O Osmar, por exemplo, faz isso? Tem por isso que o CFC ele tem nome exatamente por causa disso, né? Não só por causa das outras... porque chegou aqui, fez CFC, a primeira habilitação, não. Exatamente por causa disso. Porque realmente tem aqueles condutores, como eu citei, que perdeu a habilitação não foi por culpa dele, sim por causa do marido ou do filho, que acabou botando no carro o nome ali e acaba tomando ali. N situações. Aí ele não tem esse negócio da tecnologia de como mexer. Aí o que acontece? Orienta, mostra, passo a passo, e ele vai lendo, vai estudando e vai fazendo. Tem sim essa disponibilidade. Não tem um celular. Disponibilizamos o computador. Senta aí e você vai marcar um horário que não esteja no horário de aula, porque acaba ocupando a sala ali, Mas aí se disponibilizar, né? Pessoal, eu estou perguntando isso porque eu deixo bem claro para vocês, eu fiquei mais de 10 anos, né, 15 anos no CFC, até pouco tempo atrás eu sabia. Agora já não sei mais, eu tenho que perguntar para ele essa situação. Esse disponibilizar, alguém vai ter que pagar para usar ali a questão da internet, da luz... Ele pode chegar lá e falar, eu tô com dificuldade, e aí é disponibilizado assim, a mão beijada? Sim, ele leva, tem celular, usa o celular, não tem o celular. Portanto que essa semana tem um... Então é um diferencial do CFC, então. Tem um senhor que tá fazendo isso. É um diferencial, porque você não vê as pessoas hoje ofertando essa mão de obra, porque vai ofertar alguém para ajudar, tirar dúvidas, e ainda vai ofertar a máquina. Sim, você me fez lembrar, vou até contar agora, senão eu vou esquecer. Vou contar agora, o momento é agora. E o que acontece, Papo em movimento, tá em movimento a sua mente agora. Tem que ser agora. E o que acontece foi o seguinte, tô lá dando aula, dou aula de manhã, à noite ali, e meio-dia, vou embora, tô passando lá e vi esse senhor lá, estudando, e outra vez eu vi ele fazendo a prova. Certo. Saiu,
reclamando, xingando, brigando, porque ele tinha errado, ele não estava conseguindo acertar e estava acertando abaixo dos 70%. Ele estava acertando 16, 17, ele falava que estudava bastante. Beleza. Tentou de novo. Na terceira vez, eu estava saindo, parece que ele marcava a prova toda vez no mesmo horário. Eu estava descendo, quando eu estava indo na recepção, entregando a folha de lista de presença para as meninas lançar no sistema. Aí eu tô vendo ele lá xingando, brigando, tal, não sei o quê. Eu não vou fazer mais essa porcaria, não. Essa porcaria, não sei o quê. Toda vez eu erro isso aqui, eu tô nem... Aí eu falei, José Cândido. Com a sua licença, senhor José, se o senhor estiver vendo o colega aí, relembrar dele, né? Estamos usando seu nome, por gentileza. Aí ele, se eu não me engano, ele falou que agora ele tá no Ceará. Ele, meu amigo, tô aqui agora no Ceará, tô não sei o quê. Eu ajudei ele. Por quê? Certo. Ele tava lá e falou assim, o que tá acontecendo? Pra poder entender o que tá acontecendo. Já fiz várias vezes essa prova aí, não sei o que. Eu falei, eu tenho 1 hora disponível para te ensinar, te ajudar. O senhor quer, Eli? Quero. Vou tentar, mas não. Você vai tentar. Vamos lá. Você vai passar dessa vez. Vamos? Então vamos. E a única coisa que eu não deixo de fazer é comer. Falei pra ele, eu preciso comer. Porque 1 hora eu tenho um compromisso, eu vou ficar então aqui... Então você já estava pedindo propina pra ele? Não. Se for comida, eu quero. Se for comida, eu quero. Aí que acontece. A gente tava assim, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, venha todos os dias, eu libero a turma, esteja aqui 11h30, porque eu libero a turma 11h40, pra ele chegar um pouquinho antes, eu vou te ensinar. Enquanto ele tava lendo, eu tava aqui comendo a marmita aqui assim, ó. Eu não vou deixar de comer. Eu aqui comendo aqui, eu falei, entendeu o parágrafo? Aí ele pegou e falou assim, entendi, lê de novo. Aí ele leu. Aí eu, com aquele meu jeito, levantar e falar assim, eu vou explicar. Imagina que o senhor tá vindo, dirigindo à noite, condição adversa. À noite é uma condição adversa. Tá, mas o que é uma condição adversa? Condição adversa de iluminação. Noite, luz. Condição adversa é tudo aquilo que te atrapalha a segurança no trânsito. Tudo que faz com que você dirige com segurança. Uma chuva, neblina, então uma noite, uma condição adversa. Ele não estava entendendo esse tipo de palavra. Se eu estiver em casa dormindo, você passa com a sua moto... Isso é uma condição adversa? Sim. Sim. Entendi. Poluição sonora. Perfeito, perfeito. Entendam por que ela é o melhor. Entendam porque nossa estreia é com um cidadão conhecido ali na região da Zona Sul, Piraporinha, Terminal Guarapiranga, Jardim das Flores e adjacências. Ele mora no mesmo lugar há muitos anos, faz vários e vários tipos de serviço. Ele acabou de relatar, ele trabalha em fotografia, vários serviços profissionais. Ele é a pessoa exatamente chave, ao qual me orgulho, não é porque ele está aqui na minha frente não, tanto porque lá atrás eu passei um pouquinho do que aquilo que a gente pressupôs a fazer e ele saiu e deslanchou, e esse é o cidadão mesmo. Mas eu fiz tipo maldade, para ver se ele esquece da questão da história. Continua falando aí, pode continuar. Aí eu comecei a fazer aquele ensinamento que eu aprendi com a minha professora Valéria, de psicologia, ela me ensinou muita coisa. E ela pegou e falou assim, lê um parágrafo. Você lê um parágrafo? Quando você lê um parágrafo, tenta criar uma história na sua cabeça. Foi aí que eu comecei a fazer com ele. Comecei a explicar pra ele, comecei a mostrar. Aí ele, entendi. Ia lá e respondia. Foi fazer a prova. Certo. Levei 1, 2, 3 semanas com ele. Todos os dias 1 hora. Todos os dias 1 hora. De segunda a sexta, todos os dias 1 hora. O tempo todo com ele. Foi aí que ele entendeu. Fez a prova, acertou 28. Ele acertava quanto antes? 16, 17. No máximo que ele chegou foi até 19. Então foi um upgrade assim sensacional. Sim. Então não basta só você estar ali lendo. Você vai ler o tempo todo. Lê o tempo todo e não entendeu. Então precisa dessa essência. Por isso que aí a importância do professor. Sim. Entra o professor nessa aí, porque ele pega a dificuldade. Quando nós não trabalhamos em cima daquele que entendeu. É daquele que entendeu menos. Aproveitando que você falou a respeito do professor, você falou que tem o módulo presencial e o módulo aula online. Uhum. Como é que está, na sua visão, esta condição, principalmente na época da pandemia, que foi assim
uma dificuldade em diversos setores, mas estamos falando do CFC, Centro de Formação de Condutores, na parte teórica, ou seja, na parte prática, mas na sua condição. Nessa época da pandemia, como você viu a dificuldade ou a facilidade, evolução? Qual foi a sua sensação nessa época em relação a aulas online? Eu vou ser bem sincero e você vai estar aqui que você acompanhou essa parte online e você sabe como foi a dor de cabeça, cara. O sistema era só apenas uma câmera. Certo. Do instrutor. Só a câmera do instrutor. Travava, não dava para entrar e tinha aquele negócio todo rebolês que todo mundo já sabe, que é dessa área, sabe no que deu. Aí depois entrou outra plataforma, ficou bem melhor. Agora você consegue interagir através do sistema lá das aulas online, que você está ali, você botou 30 alunos na sala, até 35, colocou 30, 35, todo mundo com a câmera ligada. A plataforma, então, continua aceitando até 35 alunos. 35 alunos. Então, você consegue ter essa plataforma para você dar aula bem melhor que era antes. Certo. Antes era só a câmera do instrutor, o instrutor interagia com os alunos através de chat. Muita gente tinha pergunta, mas não queria fazer, porque até digitar ou caía, ou acontecia alguma coisa. A aprendizagem ficava comprometida. Ficava, muito. Hoje, tá menos. Hoje você consegue ter interação. Todo mundo confunde. Vou estudar online. É EAD. Não, é remoto. EAD, você liga a hora lá, no finalzinho você apertou 5 estrelinhas, assistiu o vídeo e dá presença. É aula gravada. EAD é aula gravada. A aula já está gravada, você acessa lá e se você quiser estudar o dia inteiro, você estuda. Mas agora remota não. Tem um horário para entrar. 15 minutos você tem tolerância. Começou às 7 horas, você tem às 7h15. Certo. Também tem horário para pegar na saída. E tem os intervalos. Que pega 2, 3 vezes. A gente não sabe como é que é. E não vai ser sortido assim, vai pegar o Joãozinho. Vai pegar a Maria. Não. Se você não tiver atingido a porcentagem de presença online, o instrutor ficou 200 minutos. Se você não tiver 85% da aula assistida, você fica com falta. Então, em questão disso, o que era antes para hoje melhorou. Só que, para você botar o aluno, para poder interagir, para ele poder ligar a câmera, para ele entender que se ele ficar com a câmera desligada, vai constar que ele está desligada, não vai constar, ficar ali. Então, às vezes, tem a questão da internet. Certo. Porque não adianta o instrutor estar numa internet bomba, mandando bastante ali sinal, e a pessoa está na casa com 1 GB no celular. Celular do chip, que a qualquer momento pode cair, toda hora trava, muda ali. Então, em questão disso, do ensino, vai do aluno se empenhar e querer estudar. E do instrutor ficar o tempo todo, liga a câmera. Liga a câmera. Você passou por isso, você sabe. Sim, mas você que continua lá no CFC, você que está lá, você que vivencia a todo momento, você é funcionário de carteirinha e já tem uma plaquinha patrimônio. Tenho? Tenho? Acredito que tenha. Eu vou cobrar então. É pra cobrar quem? Acho que é o Osmar, né? O Osmar, então vou cobrar. Aí, Osmar, coloca a plaquinha patrimônio. Que senão ele vai querer... Não pode. Senão ele vai querer cobrar salário mais alto. Não pode. E aí o que acontece? Porque o CFC, Direção Defensiva, nesse caso, qual foi o engajamento para fazer a diferença nesse aluno online? Para o aluno saber que o CFC, de fato, não é aquele do tipo, eu vou deixar a câmera ligada aqui e na hora que for para pegar a biometria facial final, tá tudo certo, depois sai meu certificado. Qual é o diferencial do CFC Direção Defensiva nesse ponto? Porque o histórico aí nas partes sociais, como eu disse exatamente lá no Google, você coloca, tem os comentários. E os comentários são fenomenais. Agora, você que está em loco, lá, vivenciando, o que você vê desta diferenciação do CFC Direção Defensiva? O que tomou como ponto de diferente? Do aluno prestar atenção na aula para poder ele se interessar. Isso. Saber trazer sempre coisa nova. Novidade para o aluno. Novidade. Fazer com que o aluno... Por isso que a gente tem esses profissionais exatamente para direcionar os alunos para isso.
mostrar o que é, de novo, o perigo, principalmente direção defensiva, mostrar que ali não é só uma brincadeira, que a habilitação ela é uma grande responsabilidade. Não é só simplesmente eu chegar e falar assim, tô com o documento na mão, agora eu vou... Não, não é. Então, é uma grande responsabilidade. Então, o nosso dever é fazer com que o aluno se preocupe não só com a vida dele, mas sim com os demais elementos do trânsito. Você quer voltar vivo para sua casa? Para quem está te esperando? Então, é essa a importância que nós fazemos exatamente para que o aluno pudesse ingressar ali. Para os nossos colegas, né, as matérias para a primeira habilitação, até mesmo reciclagem ou caso questão de renovação, legislação, direção defensiva, meio ambiente e cidadania, primeiros socorros. E a mecânica? A mecânica básica lá. O detalhezinho simples. Na sua visão de instrutor profissional, conhecedor, porque você também tem seus trabalhos paralelos, a direção defensiva, a matéria, direção defensiva, na sua visão, o que é a direção defensiva? O próprio nome já diz, né? Dirigir defensivamente para você e por demais veículo da via. Pronto, eu queria saber dessa questão. Agora, um ping-pong entre a matéria, direção defensiva, e o nome direção defensiva do estabelecimento. Qual conexão tem? Tudo. O próprio nome já diz. Então, direção defensiva, o próprio nome diz e a matéria já diz. Então, se você for olhar, a direção defensiva, ela está direcionando você para uma defesa, seja ele pessoal ou coletivo, que é o trânsito. Porque você não anda sozinho. Você pode estar sozinho, mas você não está andando sozinho. Então, havia coisa ali. Então, essa visão que eu tenho em relação à direção defensiva. Pode continuar. Em direção defensiva, com a segurança e preocupação com os demais no trânsito. Seja ele qualquer tipo de pessoa, 18, 20, 30, 40, 50 anos, em relação a isso. E, pessoal, eu posso falar para vocês com propriedade. CFC Direção Defensiva tem quanto tempo de estabelecimento no mesmo local? No mesmo local, 23 anos. Está se caminhando para 24 anos, hein? Entendam. Eu pedi para que ele falasse para que vocês façam a comparação. O CFC Direção Defensiva há mais de 20 anos no mesmo prédio, no mesmo local, na mesma região. Eu, instrutor Edmilson, fiquei lá há mais de 10 anos, 15 anos, alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, ele acabou de falar que direção defensiva é o respeito, a priorização, enfatizar, né, como se fosse uma empatia, se colocar no lugar do outro. Não foi à toa que lá nos primórdios, no início, quando inaugurou o CFC Direção Defensiva, houve-se, sim, um tratamento em questão como nós podemos ajudar o próximo da melhor maneira. Foi um nome pensado, uma marca registrada, ao qual foi feito, sim, uma análise, uma questão de diferencial para o cidadão, para o ser humano. Por isso que eu perguntei para ele, qual é essa conexão? E você explicou mais que na raiz. Perfeito, foi fundamental. E aí? Então, nada mais, nada menos que você conhece mais do que eu. E falou também, complementou. Eu só continuei, você complementou ali. E falou. Então, a direção defensiva, a importância é essa. E eu tento, não só eu, como todos os nossos colegas de trabalho ali, que trabalham no CFC Direção Defensiva, mostra para os alunos e para as pessoas que estão lá. O que é a importância? Primeira coisa, além de mais nada, o respeito. Se você não respeitar a sua vida, você vai respeitar de quem? Verdade. Então, você tem que estar... A base é o respeito. Quem te fala muito de base. Então, a gente tem que vir lá de trás para falar da base. Quando eu tenho esse costume de falar, eu entendo, mas não justifica. As pessoas ela têm mania de confundir achando que você está concordando. Não. Eu entendo porque fulano está tomando atitude, mas não justifica. Verdade. Não justifica. Então, essa é a importância do CFC de Direção Defensiva. Nós há pouco tempo, e ainda vivenciamos isso, passamos por momentos muito complicados. Tanto você como seus colegas lá no Direção Defensiva, na época da pandemia, no auge. Como é que foi a interação entre vocês? Porque na condição de quem está dando aula online, estava na casa dele lá dando aula para os alunos, não estava tão exposto. Só que vocês, ainda assim, quando foi permitido pelos órgãos competentes de ter aluno em sala de aula, numa quantidade reduzida, ainda assim mexeu com o emocional, mexeu com o psicológico de todos. Seja desde a parte da diretoria até a parte, né,
menor que seja, que é o corpo dos funcionários. Como é que foi ser o funcionário esponja? Receber aquela pressão para dentro do ambiente, ter que dar a aula, desenvolver lá toda a questão psicológica, pessoal e do aluno. Como é que vocês fizeram essa matemática somar para o lado bom e não exatamente diminuir exatamente o sonho que nós acabamos de falar? Sonho, realização de projetos, chegar no ponto final. Como é que vocês fizeram isso? Todo mundo, não só nós, mas em qualquer área, eu acredito que todo mundo passou dificuldade. Claro. Todo mundo passou dificuldade nessa situação, seja em qualquer área, que acabou afetando, seja ele o que trabalha de CLT, o que não trabalha de CLT, seja aquele autônomo ali, afetou. Então, em relação a isso, você vir para a sala de aula, você é acostumado com 30 alunos na sala de aula, você reduziu para 15. Aquela questão ainda, doença ainda rolando e você ali, um dá uma tossidinha, você já ficava meio assim, todos aqueles cuidados, mantinha a distância. E ali é uma avenida, a janela aberta, o barulho de carro entrando, falando, eu suando, o último, não escutei, repete de novo. Então, a circulação na sala também ficava meio que restrita, né? Para você manter o distanciamento. Então, aí começou 15, veio, e assim sucessivamente. Mas sobressaímos, conseguimos, graças a Deus. Ficamos ali. A questão do online, como eu falei, do eu agitado, esse agitado que trabalhou com agitação na perua, vindo, pegando, todo mundo entrando, gritando, Santa Mara, Lago 3, até Santa Casa, Chácara Santa Maria, Chácara Santana, e Pirapaurinha, e assim vai. Depois foi para o McDonald's agitado. Para poder dar aula online, foi complicado. Depois voltar lá presencial, parece que eu estava liberto. Mais liberto, com restrições, aí todo mundo ali, e fazemos reunião, conversava como é que está sendo, e assim sucessivamente. Aluno, atrás do sonho esperado, tinha que esperar, porque estava online, tinha 30. Vamos voltar presencial. Aí tive que dividir os 15 na metade, aí o aluno, mas eu não vou começar agora. Então, foi tudo ali meio que, mas graças a Deus, deu tudo certo. Tá? Como você falou do diretor-geral do Osmar, cara, você conhece muito mais ele do que eu. O pouco tempo que eu tenho, se eu vou falar dele aqui e vai falar, tá, já não, porque realmente, controle emocional que ele teve, de mostrar pra gente aquela tranquilidade, mas ao mesmo tempo não tava tranquilo, que ia ficar tudo bem, vamos que vamos, e a gente também me apoiando. Pessoal, não é cortando ele, mas já cortando. Enquanto eu estava também fazendo parte do corpo, né, da empresa, eu presenciei por diversas vezes. Como disse, Osmar, para você também, não precisamos fazer média com você, mas o ser humano sensacional que é este ser. Ele que chegava, aconselhava, acalmava, trazia a palavra de conforto. Era uma pessoa assim, extremamente iluminada. Muita bênção na sua família, na sua família, na sua família e na sua família. Porque você sendo abençoado, você derrama sobre nós também. Continua. Então, e você vou pegar esse gancho que você falou, e eu estava até comentando e comentei com os colegas, lealdade. Foi o que manteve a gente nisso, a lealdade. Tanto quando tá no alto, tá no baixo, a gente tá junto. Tem a lógica da diferença? Lógico que tem, toda família tem. Quem é que não tem? Você brigava com seu irmão quando era criança, você não vai brigar com um estranho que você nem tem característica dele? Eu não brigava com meu irmão, não. Não? Não tenho. Eu vou começar a fazer aqui um show de stand-up já que já começou, Eu não queria, mas já que ele começou, vamos começar, né? Vamos começar, tá vendo? Então, a lealdade, ela é muito mais importante. Então, eu acho que todos, chefe, todo empreendedor, acho que ele procura isso no funcionário. A lealdade. Quando tá bom, né? Então, bora. E quando tiver ruim? Então, vamos estar junto? Então, vamos estar junto da mesma forma. Então, esse foi um conjunto de vários fatores que fez com que a gente continuasse e um agarrasse no outro. Não ali. Era só marinheiro de mar tranquilo. Não. Marinheiro de mar bravo também, truculento. Também. E outra, dar aula com a máscara o tempo todo. Aí eu falava assim, aí as pessoas passando na rua, oi, professor, Oi.
Não lembro. Por causa da máscara. Ô, professor, você passou do meu lado? Tipo, lá na Rio Social depois você passou do meu lado, você tava lá. Desculpa. Porque talvez foi aluno com aquela época com a máscara. Certo. Aí eu falei, dá bem. Aí voltou, né? Lembrei que agora, já que você falou, falando de stand-up aí. Aí tô lá, tal, aluno, até brinquei com ele, porque eu conhecia meu, já tinha mais intimidade com ele. Aí ele, oi, professor, tudo bom? Eu falei, oi, tudo bom? Beleza? Beleza, ele. E aí? Pegou a habilitação? Ele, já vai vencer, já, 5 anos. Eu falei, tá. Aí eu conversei com ele, foi naquela época da pandemia. Ele, na época da pandemia. Eu falei, então bota a máscara de novo, por favor. Tá feio pra caramba. Aí ele, nossa, eu não lembrava não. Então, é umas coisas que vai indo, vai lembrando ali. E voltando à sua habilitação do processo, como mudou muita coisa, né, na lei. E ele, não só ele, mas como muita gente me procurou, falou assim, nossa, minha habilitação já vai vencer. Tem gente que tá com processo, por causa da pandemia, desde 2019. Ele iniciou o processo em 2019. Tava na pandemia, 2021, pegou em 2022. Pegou esse ano. Certo. Vamos dizer, pegou ano passado. Pegou no ano passado, conseguiu, depois de muito tempo, renovou agora. Aí olha pra habilitação, professor, tem uma coisa errada. Porque vai vencer em 2024. Peguei a habilitação agora, falei, não, vai vencer em 2024 porque o seu processo é antigo. Você iniciou o processo de habilitação em 2019. Então tem essa questão. Que era a questão dos 5 anos. Dos 5 anos. E todo mundo acha que eu vou pegar a habilitação, vou renovar. Quando eu pegar minha CNH, vou começar a contar a partir de 10 anos ali. Os 10 anos foi de abril do ano passado para cá? Isso, dia 12 de abril de 2021. Então, muita gente pensa o quê? Fiz o curso hoje, comecei hoje, vou pegar a habilitação em 2023. Peguei ela e renovei em 2024. Então, a partir de 2024 vai virar 10 anos? Não. O exame médico. Que a validade da habilitação é conforme o exame médico. Entendi. Então tem essa questão das dúvidas que as pessoas têm, que a gente precisa levar para os alunos em relação a isso. Então, na pandemia, após a pandemia ali, foi difícil? Foi. Não só foi para nós. Eu tenho certeza que foi para muita gente. A questão emocional mesmo. Não vou falar só pós-pandemia, porque ainda temos ela aí, bate a porta a qualquer momento. Nós temos antes... Incrivelmente, parecia que era só com os outros, né? Mas agora tem, graças a Deus eu não passei por isso. Espero que a sua família também não. Mas hoje são infectados na família. O emocional, ele mexe. O emocional, ele fica muitas das vezes, de fato, né, em frangalhos. E para você se preparar para poder carregar no peito, da mesma forma que está aqui comigo também, mas você carregar essa marca com o peso que tem, porque são 20 anos, mais de 20 anos. Então você representa essa marca, você representa esse nome, você representa essa empresa da mesma forma que eu também represento. E para chegar, se reestruturar, você e os seus colegas de trabalho, a Rosa, a Lília, o Marcelo, o pessoal da recepção, porque o pessoal da recepção é a porta de entrada. Elas são os primeiros que recebem. Porta de entrada. Eles que vão chegar, ter que absorver a pressão de impacto da necessidade da pressa, a necessidade de resolver o problema porque a empresa precisa daquele funcionário habilitado, porque ele precisa ser promovido. Nesta condição desse emocional, em si, hoje, você acha que deu uma aliviada? Continua ainda esse emocional muito abalado? Hoje, independente, tá? Primeira habilitação, reciclagem, porque tempo transitório. Um pico lá em cima dessa pandemia, deu uma diminuída, tem horas que você ouve falar um pouco mais, mas e hoje? Como você vê essa questão? Como é que está essa situação? Melhorou bastante do que era no começo, daquele início, caos, você sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem poder fazer ali. Hoje, tá bom. Hoje tá melhor, conversamos mais, falamos mais sobre o assunto, estamos mais tranquilos, mas a qualquer momento a gente fica ali com o pé atrás, e aí? Como é que tá? Aí sabe aquela história quando a pessoa... Eita, será que é isso? Será que não é aquilo? Talvez essa questão. Então o emocional, ele abalou muito antes da pandemia, e agora estamos reestruturando de novo, voltando, falando de novo, conversando. Então agora tá bem melhor. O papo consegue fluir mais, você vê as pessoas chegando, né? E em questão disso que você comentou,
Não sei, né, cara? A dor ela é muito individual. Claro. A dor ela é muito individual. E nós perdemos colegas de profissão, perdemos amigos, perdemos alguns familiares ali, pessoas que perderam familiares. Sabe dizer bem melhor do que não perdeu. Porque a dor é muito individual. E eu brinco muito, eu falo, pô, velho, como assim você gosta da Mariah? Cara, eu gosto da Mariah, cara. Eu gosto dela, eu gosto da música dela o tempo todo. Mas pra quê? É um sentimento diferente. Ele é individual. Então nós perdemos colega de trabalho nessa questão que um dia tava bem, eu alugava, pegava o carro dele para poder dar aula para pessoa possibilitado. Ele que me incentivou a arrumar meu carro para fazer. Quando eu recebo a notícia, faleceu. Inclusive era meio que parceiro também, né? Da área. Se não me engano, era diretor, né? Diretor de ensino ali. Então ele tinha a empresa dele também por fora, fazia as coisas dele ali. Então você vê uma notícia dela e fala, caramba, já tá na rua. Porque quando você vê na televisão, tá onde? Tá lá no centro. Sim, verdade. Tá onde? Não, primeiro, tá no outro país. Tá no outro país. Ah, então tranquilo, tá no outro país, tá tranquilo. Chegou aqui, tá tranquilo, onde que tá? Ah, tá no fulano de tal, então tá tranquilo. Tá no centro de São Paulo, tá tranquilo. Aí você começa. Você tá vindo pra cá. Aí você começa a ver as pessoas ao seu redor. E agora? E agora? O funil vai realmente ali da boca maior para a parte menor, apertando cada vez mais aí e se estreitando, né? Então, o que tem que ser feito é o quê? Se cuidar, porque hoje a gente tá bem. Amanhã a gente não sabe. E aí que eu gostaria de chegar nesse processo, né? Cuidar. Os cuidados, sensacional, nesta condição de... O aluno, ele chega, beleza. Ele fez o procedimento que você já mencionou. Ele fez o agendamento, ele fez o pré-cadastro, o exame médico, os procedimentos, que inclusive está lá no site do Detran. Página oficial, site do Detran. Informações é lá que tem que ser tiradas, não é isso? Isso. Tá, então, página do Detran, acessa, né? Fala pra turma qual que é o site do Detran. www.detran.sp.gov.br. Pessoal, só colocar lá no buscador Detran, que vai aparecer detransp.gov.br, para que você, de fato, tenha informações reais, não informações paralelas. Temos diversos assuntos. Nós somos transparentes, né? Aquele papo realmente é em movimento. Porque hoje em dia, quando você pensa que já foi. Já passou. A parte tecnológica hoje, ela é muito full time. Na hora que você menos se esperar, já aconteceu. E é isso que eu quero que você comece a relatar um pouquinho para nós, Adno. Só concluir o pensamento, assim, o aluno ele fez, né, o procedimento, ele chega lá no balcão da recepção, marca a data inicial da aula. Quais são os períodos que tem lá, mesmo que você falou lá no CFC Direção Defensiva, para o aluno poder se instruir? Nós temos de manhã, tarde e noite. Os horários ali da manhã das 7h30, né? Das 7h30 inicia, certo, até as 11h40. Tá? E depois tem a tarde, das 13h30 até às 17h40. Certo. E tem a noite, que inicia ali às 18h40. 45, né? Coloca 45, ok. 18h45, que vai até às 23h55. Então, e a aula online é só noturna? Só noturna. Certo. Só noturna, são 12 dias, né? Ali são 4 aulas que se iniciam às 7 horas, tá? Aqui é às 19 horas, okay, às 19 e vai até às 22h20. O próprio nome já fala, se é presencial, o aluno tem que estar lá. Mas essa aula online, pode assistir no celular, notebook, tablet? Fala um pouquinho sobre como que o aluno ele pode estar no CFC, fazendo suas aulas online, com a melhor, né, gama de profissionais na condição de instrução, mas de repente ele está fazendo online, porque ele sai muito cedo da casa dele, 4 horas, 3h30, não sei, o ponto da onde ele vai sair até o seu percurso de trabalho, porque ele trabalha muito longe, o horário que ele vai sair do trabalho até a residência não encaixa
para que ele consiga, de fato, fazer a aula online, mas ele, de repente, ele quer, no meio do caminho, entrar nessa sala virtual. É possível? Ele consegue? Fala um pouquinho aí pra gente. Através do celular, consegue. Certo. É uma plataforma simples, eu acho que todos devem conhecer, que é através do Zoom. Ok. Quando você faz uma reunião, a gente fez muito isso. Isso. Várias vezes a gente faz isso. Eu tô com dúvida, liga aí. O nosso horário é diferente, mas a gente consegue fazer ali. Então, através dessa plataforma, ele vai ligar o celular dele, conecta, leva o fone de preferência para poder escutar e vai conectando até chegar ali. Então, dentro do ônibus, ele faz a aula. Consegue. Ok. Consegue. Não só, sou de São Paulo, posso fazer? Pode. Sou de Curitiba, pode fazer? Pode. Ótimo. Perfeito. Estou sabendo por fontes extremamente... como posso falar? Não vou nem falar fonte confiável, porque é suspeito falar. Fontes verídicas que vocês têm alunos de Parelheiros, Grajaú... eu sei que lugares bem longe. Como é que tá acontecendo isso? Fala pra gente, porque tá difícil hoje pessoas tão distantes chegar em algum lugar para se engrandecer em conhecimento. E como é que o CFC Direção Defensiva alcançou esse ponto? A gente alcançou através das plataformas digitais. Tem Facebook, tem um Insta, tem agora, começando com o YouTube, tem vários métodos ali, né? Certo. Que acontece que as pessoas... O Google mesmo, que você começou a citar, que me deixou impressionado foi uma vez, uma aluna em 2017, ela falou isso pra mim. E ela ficava só aqui assim, ó. Só assim, aquele jeito, na sala de aula. Analítica. E olhando, e eu comecei brava, ela também começou brava. Tipo assim, mas aí depois eu entendi por que ela começou assim. Porque ela foi enganada lá no passado. Olha só. Ela foi enganada, arrancaram mais não sei quanto dinheiro dela, e ela falou, vou pesquisar. Pesquisou no Google da Cidade de Ademar. Pesquisou no Contramão, Cidade Ademar. Pro Isso, na CFC. época não tinha nem online. Uhum. Aí ela falou, sabe por que eu tô aqui, professor? Eu falei, pra tirar a habilitação? Seria... Aqui por causa da habilitação? Ela, também. Mas eu estou aqui porque eu fui enganada. Eu falei, você foi enganada? Como assim? Fui tirar minha habilitação, perdi o processo, estou fazendo pela segunda vez. Me prometeram isso, aquilo, e eu perdi. E estou iniciando de novo. E eu falei, vou pesquisar. E pesquisou. Entra lá no Google lá que você vai ver. Tá bom. Tipo, já sei. Mentira, não sabia de nada. Mas ela se predispôs a sair da Cidade Ademar, fazer presencial à noite. À noite. Detalhe, à noite. Então, para você ver como foi o trauma dela. Foi aí que a gente começou a sentar, conversar e falar. As pessoas precisam de mais informação. E ela falou, entra lá no Google e vê. Vocês estão com a nota excelente. Além da informação, a atenção. Além de tudo isso, atenção. Atenção, o que vem antes? O respeito. A empatia. É o mais importante. Então você coloca tudo isso, aí eu fiquei assim, caramba, vou entrar. Entrei realmente e vi. 4.9. 5 estrelinhas, tudo a ver. Eu comecei a falar, é por aqui que as pessoas veem. E é normal. Sim. Você entra no YouTube lá para poder pesquisar qualquer coisa na internet. Como formatar um computador. Tenho certeza que todo mundo vai a primeira coisa onde? Nos comentários. Claro. Está funcionando em 2022. Valeu, cara. Muito obrigado. Eu consegui. Então você falou, opa, tem uma base aqui. Sim. Então, e isso para se manter, você vai ter que ir pegando as raízes e se mantendo e formando profissionais, e botando profissionais, formando profissionais. E vai fazendo ali. Então, através dessas plataformas que nós conseguimos exatamente atingir e alcançar esse nível. Tá? Então, as pessoas que entram, comentam, elas sabem como é que é. Então, você pega ali. CFC Direção Defensiva. Certo. Localizado no Emboimirim. Você tem Jardim das Flores ali. Guarapiranga. Você tem Capão Redondo. Você tem Campo Limpo. Parque Santo Antônio, São Luís, Jardim Ângela. Por localização, eu sei que é contramão. Isso é fato. Para quem conhece a Zona Sul sabe que Boimirim para Giovanni Gronchi é contramão. Contramão. Só que, pelo que eu venho acompanhando, tem vários candidatos à habilitação vindo de Paraisópolis. Sim, tem. Ou eles fazem, hoje, com essa ferramenta da plataforma,
Ou ele faz online, à noite ali, ou eles pegam, vêm no caminho de casa e depois vai até a Estação Giovanni e depois sobe. Falam que prefere fazer isso. Certo. Prefere. Paraisópolis, tem Grajaú. Tem Grajaú também. Grajaú, você fala, pô, Grajaú ali e tal. Sim, como você citou, do Paraisópolis. Prazer, hein? Tô morando próximo, perto do Terminal Varginha. Morava no Capão Redondo, agora tô perto do Terminal Varginha. Eu falo porque eu tenho conhecidos que foram exatamente de lá, da região do Grajaú, Cocaia, Eliana. Por isso que eu falei, que eu sei que tem gente que tava saindo de lá, da região do Grajaú. Mas tem de lugares mais longes ainda que você havia comentado. Ó, tô dando aula online. Não vou lembrar o nome dela, mas sempre tá comentando umas histórias falando ali. Qual é o próximo? Qual é o próximo assunto? E outra, antes que eu esqueça, tava falando tudo isso, não esquece de deixar nos comentários qual é a próxima pergunta, o que você tem de dúvida. Que as pessoas têm muita dúvida, a gente só vai saber se você colocar aí, deixa no comentário, ó, como é que faz isso? A gente vai responder e no próximo a gente traz, ou senão a gente responde até mesmo na hora. Sim. Só fazer os comentários lá. Porque eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, né? De como E tirar. não precisa ser só sua, não. Conversa com pai, com mãe, com irmão, com tio, com família, colegas do trabalho. Com amante, simpatizante. Não precisa deixar de falar isso, né? Eu estou fora desse tipo de problema. Foi ele que startou esse problema. Né? Não, porque eu sempre falo isso na sala, né? Como é que o CFC foi? Que tá todo mundo falando. Como é que é o CFC? Quem falou CFC? Seu pai, seu tio, irmão, amante, simpatizante? Os caras já... Opa, calma aí. Então, alguém falou de uma forma. Então... O importante é ser feliz. É isso que... Frase que eu sempre disse quando eu estava em sala de aula. O importante é ser feliz. Só que eu hoje falo, seja extraordinário. Eu tenho 3 frases hoje que eu tomei para minha vida. Seja extraordinário, pra cima, com garra, com força, pra cima. E a frase que eu dizia já, o importante é ser feliz. Só que o Master, ele também tem as frases dele. Fala pra galera, porque os seus alunos que de anos... Porque o CFC começou com 6 dias. Passado-se um tempo, passou para 9 dias. E aí, aulas online, 12 dias. Então, houve uma fragmentação por necessidade dos órgãos competentes fazer essas atualizações por conta de materiais, né, mais aprimorados, carga de matéria que necessitava uma quantidade maior de dias. Beleza. Então, os alunos que passaram comigo, que vão me ver, que vai recordar, vão lembrar. Melzinho na chupeta. Aí, Vida doce, né? Melzinho na chupeta, vida doce. Só que isso eu, Edmilson, né? Falava. Agora e você? Fala pra galera. Não, vou deixar eles comentarem. Eu vou deixar eles comentarem. Me deixar comentar. Fala uma. Seja sempre foda. Então seja sempre foda ali. Naquilo tudo que você fizer. Seja sempre foda em tudo que você fizer. Coração. Nós temos que exatamente ter o desejo do sucesso atingido. Só bebe água limpa quem sai na frente. Então, imagine que esse seu sonho é a água limpa. Mas para que você consiga mesmo, é você sair na frente. Como? Saber que o mundo, eu, ele, nós, dependendo daquela plataforma que nós estamos inseridos, somos únicos. Temos um rolo compressor vindo atrás. Se eu parar, meu sonho não vai ser atingido e a sociedade ela vem me massacrando e eu vou olhar para você e falar, ô Adnô, como é que você conseguiu, cara? Você falou para mim que você tinha um sonho, você chegou lá e por que eu não consegui? Então não seja exatamente aquela pedrinha no meio do caminho. Pelo contrário, né? Vamos fazer essa diferença. E essa diferença eu pergunto para você, como você faz a diferença como instrutor, absorvendo toda essa carga, essa energia, às vezes da vontade do aluno de chegar e falar, professor, como é que faz para que eu não faça nada? Para aquele outro que chega, professor, eu quero aprender mais, o senhor tem uns slides aí para passar para mim, como é que eu posso aprender mais além da apostila? Das pessoas que chegam para você e falam, ei, você tá falando groselha para mim, essa carga que chega tanto positiva quanto negativa, em relação quando você tem que desligar a chavinha instrutor e voltar para a chave cidadão.
eu, Adno, pai, tomar conta das minhas filhas, porque elas são menores. Brevemente vai ter você como exemplo para tirar a habilitação. E aí, como é que fica esse jogo? Cara, eu não gosto nem... Você falou um assunto que eu vou começar nisso aqui, mas depois a gente pula logo, porque eu não quero nem lembrar. Cara, eu tô ficando velho, velho. Graças a Deus. Cara, eu tô dando aula pra pessoa. Cadê a aula pra minha sobrinha, pro meu afilhado? Que eu tinha. Você é doido, eu tô ficando velho. Não fala pra ninguém, não, mas eu já cheguei a pegar 3 gerações. Aí, ó. E pai, filho e neto. A gente vai voltar nesse assunto aí pra poder não esquecer. Você falou, o pessoal me conhece, vai me conhecer ali através. Parei esses dias, o colega da rua falou: você tá trabalhando lá no CFC? Eu falei: tô. O Edmilson ainda tá lá? Passando o vídeo do Pateta? Tá vendo? Como as pessoas lembram? Lembra. Então o CFC é uma referência ali. Essa questão que você falou do aprendizado em si, dos mais jovens que querem aprender e do jovem que não quer aprender, que quer pagar uma facilidade para não fazer nada, achando que é só chegar e oba, bora, acabou. Não. E tem daqueles que se sente incapaz. Lembrando que essa semana passou a matéria aí jornalística das fraudes e habilitação. Tomar cuidado. Então, não tô falando nem que sim, nem que não. Poder de escolha é pessoal. Uhum. O mundo é livre. Mas cada um tem sua consciência e disciplina. Aqueles que, de fato, né, têm a condição de olhar olho no olho, ele vai para qualquer lugar. Aquele que, por algum motivo, encontrou em algum lugar, porque alguém assim favoreceu esta condição da habilitação fácil, é bom começar a refletir. Começar a refletir. Já que você pegou esse gancho aí, antes de começar a falar dos interessados e não interessados, tanto mais idade, menos idade, a gente pode pegar alguns anos atrás aí, o que aconteceu com o jogador do Corinthians? Verdade. Não é porque é questão de time. Aqui nós não estamos com viés porque para poder lembrar o nome de quem foi que fez isso. O jogador mal, com nada mais nada menos, tá na internet lá, que aconteceu. E foi um caso emblemático, né? Oxe, caiu quantas habilitações caiu? Quantas habilitações não caiu? De falso. Aconteceu isso também com um aluno que chegou lá, eu olhei pra cara dele e falei assim: habilitado? Você não é habilitado? Ele? Eu achei que eu era. Como assim eu achei que eu era? Lembra daquele cara que passou lá oferecendo essa habilitação pra gente no começo? Tava na época no exército ainda. Eu falei assim: lembro. Então eu fiz isso e aquilo, tá, normal. Então ele era colega seu de exército? Não, era da rua e na época eu tava no exército ainda. Tá, entendi. E o cara passando lá, eu falei: não, tem minha habilitação, por que eu quero tirar? Todo mundo fazendo. Aí ele chegou lá, apareceu lá e falou assim: você não é habilitado? Eu achava que eu era. Eu achava que eu era. Como assim? Quando você foi renovar a habilitação, você não percebeu, não? Então, ele trouxe a habilitação pra mim. Tipo, a PPD e depois a CNH. Falei: tá, mas você não viajou? Você não foi pra Bahia? Ele: fui. Nunca foi parado. E um assunto... Então não podemos falar que nunca vai chover nessa terra. A razão dele foi isso. Aí depois que ele foi tentar renovar, quando eu fui ver no sistema, não tinha nada constando. Então ele teve que iniciar tudo de novo. Então toma muito cuidado. Cheque sempre a fonte. E hoje em dia a tecnologia tá aí. Sim. A internet. Você pode pesquisar. Você pode saber. Através do CNPJ, você pode através de tudo ali. Tá? Então, um exemplo que nós temos agora foi por causa disso. Não é questão do time mesmo, não. Foi por causa disso. Todo mundo sabe o que aconteceu. Talvez todo mundo esqueça, mas na hora, lembrei. Realmente aconteceu isso. Verdade. Para que não aconteça... pesquisa, como aconteceu com a aluna que foi lá da cidade de Ademar, que fez questão. Por que ela fez questão? Exatamente para não ser enganada de novo. Então, tem todo o material ali por trás. Tá? Então, respondendo essa pergunta, em relação aos mais interessados, o menos interessado, assim sucessivamente. Então, você tem que ter jogo de cintura, né? Você tem que ter jogo de cintura. Eu ainda não sei. Eu não sei, eu me pergunto, converso com a minha esposa muito sobre isso. Eu não sei qual é o meu propósito. Se eu me pegar de todo do meu trabalho, todo foi instrutor. Entendi. Todo foi instrutor. McDonald's. Primeiro eu comecei na escola quando mandava para ser presidente do Grêmio. Eu falei: eu não sou presidente de nada, não consigo não. Então você é o vice, não sou vice não. Então você vai ser o coordenador para arrumar as festas. Eu era o cara bagunceiro, mas eu organizava sempre as melhores festas ali e sempre interagia com os pessoal. É isso que eu ia falar para você. Então quer dizer que você é um ser... Aliás, você é um cidadão da energia positiva. Pode-se dizer que sim? Pode ser.
Porque normalmente ninguém quer ficar com aquele outros do desenho da Hanna-Barbera, né? Ó céus, ó vida, ó asa. Né? Temos que ter, de fato, do meu lado, aquelas pessoas que nos impulsionam. Então você é aquele que vem com essa energia, é isso? Sim. E... eu vou encaixar uma coisa na outra. Vai embora. É papo em movimento, irmão. E em questão disso que você falou, eu sou um cara muito ansioso, velho. Eu sou muito ansioso. E minha esposa sofre muito com isso, né? E eu sou um cara que eu não quero ficar tomando remédio. Ficar tomando remédio. Sabe de uma? Correr. Você já é Gardernal, né? Se eu sou Gardernal, porque eu vou tomar, não vai nem fazer efeito. Café tira o sono. Meu filho, se eu tiver com sono, tomo um café e durmo. Então tira o sono da garrafa de café, porque eu só tomo café o dia inteiro. Então pode fazer isso. Então o que acontece? Toda essa questão é que eu gasto mais energia correndo. Certo. Praticando ali, tanto que eu até dar uma paradinha, porque o júri já tá pedindo ali. Você deu a resposta agora há pouco. Tá ficando velho. Eita, e se tá doendo, tá ficando bom. Então tem que correr pra parar de doer. Então, tem toda essa questão do amadurecimento, que isso a gente já adquire com o tempo, né? E eu tenho o costume de falar e falo. Ninguém fica velho, cara. A gente ganha mais sabedoria. Sim. Quem tá velho é esse celular que quebrou a película, velho tá aquela cadeira, tá a mesa, isso fica velho. Porque eles nasceram pronto, né? Eles nasceram pronto. Nós não nascemos pronto. Então nós podemos nos renovar, isso que você quer dizer? Sempre. Sempre. Assim, por isso que eu falo, seja sempre foda. Por que o foda? O foda é que você... Eu era o cara mais vergonhoso da sala de aula. Eu organizava as festas. Duvido. Mas eu era vergonhoso. Eu era o cara que segurava o cartaz. Eu era o cara que segurava o cartaz. Pra eu poder... E se escondia atrás do cartaz. Fala você. Eu não vou falar. Então, eu comecei a desenvolver... Eu comecei a desafiar a mim mesmo. Por que eu não vou na frente falar? Por que eu não vou na frente falar? Eu lembro até hoje a primeira apresentação. Como você pode fazer um link nesta condição que você era o vergonhoso para quem quer tirar a habilitação e acha que não vai conseguir porque ela tem seus monstros mentais? Como é que dá para quebrar esse paradigma? Como é que dá para quebrar essa parede emocional, né, virtual na mente dela? Escutar pessoas que passaram com críticas construtivas e com motivação. Como foi que ela fez? Não escuta aquela pessoa, só passa se pagar. Eu te paguei? Não, você pagou. Eu não paguei. Eu tenho capacidade. Então, você tem que chegar nas pessoas e falar assim, você passou? Passei. O que você fez? Fiz assim, fiz assado. E as pessoas vão falar como que fez. Então, pega ela como exemplo. Porque ela passou, você também pode passar. Não tem uma pessoa que chegou no sucesso que não deixou rastro. Todo mundo que passou deixou alguma coisa. Fato. Não tem como você falar pra pessoa, o que você fez? Eu explico na sala de aula até hoje por que você me ensinou isso. E eu aplico. Como é que eu aplico? Você, qual é o seu nome? Gabriela. Você, João. Você, Maria. A Gabriela vai primeiro. Você até deu risada porque você já sabe. Você deu risada porque você sabe. Pra quem não sabe como é que é a prova no Detran, senhores, é um monte de gente sentado olhando pra você. Sentado não, em pé. Em pé. E tá ali, ó. Olhando. Olhando. Aí você vai a primeira. A Gabriela sai. Esse examinador, ele é um filho da mãe, ele me reprovou bravo. Aí você olha e vai quem? O segundo. O segundo vai e passa. O João. Vai e passa, tá vendo? Você até sabe. Você tá falando, senhores? Eu tô falando. Aí ele passa. Ele passou. Legal, bacana, tranquilo. Como é que vai ficar a cabeça da Maria? Que ela é a terceira. Como é que fica a cabeça da Maria? A Gabriela não passou e o João passou. Eu vou com o mesmo examinador. Eu passo ou não passo? Então você fica vendo as coisas negativas. Então se você ficar vendo coisa negativa, eu não vou passar, não. Para de pegar coisas do nosso antepassado, crenças limitantes. E como é que quebra isso na sala de aula ali, com o aluno chega... O aluno chegou cheio dos mundos medrosos. Professor, meu pai falou pra mim que eu não vou conseguir passar. Vamos pegar vou pegar desse aí, vou pegar de todos que você falou. De pessoas com mais idade que acham que não passa, ou até mesmo jovem que tem pouco estudo acha que não passa.
vamos pegar também aqueles que querem a facilidade, que tudo pensa que resolve tudo no dinheiro, que chega lá, não. Então, vou começar por esse que quer pagar uma facilidade. Que eu vi 2 semanas passadas dele. A gente pega vários tipos de pessoas. Certo. Pegamos jovem, adolescentes ali, né? Jovens, idosos, pegamos pessoas ali. E cada um com uma mentalidade diferente e cada um com um caminho e trajetória diferente. Sim. Você dá aula para a pessoa que acabou de sair da cadeia. Que o processo é tudo no dinheiro. Que acha que vai deitar a cadeira e vai ficar tipo largadão. Só faltou oferecer o que é água de coco e... Aí você com essa sua cara de... Vem cá que eu te ajudo. Vem aqui que eu vou te ensinar. Vem aqui que eu vou te mostrar como que você tem que fazer. Então, o que acontece é o seguinte. Aí a pessoa chega pra você e fala assim, quanto que eu pago pra não fazer nada aqui? Dinheiro não importa. Aí você fala assim, não é questão de dinheiro, mas por quê? Não, por que não? Você tem que botar só digital. A não ser que você corte as suas 2 mãos e deixe aqui, eu deixo no gelo. Qualquer coisa, quando precisar, eu esquento no maçarico. Para poder a pressão digital do dedo ficar quente, né? Porque é pressão do dedo, essa digital hoje em dia é pressão do dedo e a pulsação. Então a gente vai ter que fazer um jeito aqui para fazer. Quer cortar os braços? É a famosa digital viva, né? Então vamos cortar os 2 braços? Então não tem como. Então é presença na sala de aula. E você começa a falar, ele tá lá largadão. Eu tô falando disso porque foi da última cena que aconteceu. Uhum. Aí ele lá largadão lá, olhando e mexendo no celular. Então, tava na sua sala vivendo na minha isso? Sala. Ah, tá, entendi. E aqui assim, ó. E eu falando, ele aqui, ó, tô nem aí. Quando eu falei, você deve ser chato? Comigo é mais ainda. Quando eu bato na mesa, deixa ninguém me entender, já fez assim, ó. Ninguém mexe no celular comigo, não sei o que. Ele continua, eu falei, pronto. O que eu vou fazer? Eu já dei um toque, o cara não me tirou. O que eu vou fazer? Então, beleza. Ele continuou. Comentei de novo. Aí ele se ligou, parou, tomou uma postura e começou a me encarar. Eu vou morrer. Vou mandar mensagem já. Aí, beleza. Ele ficou sério, ficou olhando. Ficou fazendo o raio-x? Aí ficou... E foi o que menos me deu trabalho na sala de aula. O que mais interagiu. O que mais tirou dúvida. O que fez a sala inteira conversar. Foi ele. No final da aula, me cumprimentou e falou assim... Parabéns. Tá bom, não, ele... Por não ter feito eu pagar nada. Por quê? Porque adquirir experiência, adquirir conhecimento e essa visão que você deu aí é verdade. Aqueles caras que é malandro, que chega, que não sei o que. E aí, tio, conheço ali, tá ligado, tio? Conheço ali aquele jeito dele. Essa visão que tem que ser passada. Porque ele tem capacidade. O que foi mais que também que acertou na prova que a gente aplica na sala de aula. Entendi. Foi o que mais acertou e foi pra prova, agradeceu. Então, os jovens, eles só precisam do quê? Orientação. É fácil. Mas é fácil. Uma frase que eu aprendi no Exército. É fácil comandar homens livres. Basta mostrar o caminho do dever. Você mostrou o caminho do dever, ele vai fazer. E foi o que eu mostrei para ele. Então você tem que saber aonde que dói. E entra aquele muito mais a psicologia. Se você não tiver com o psicológico preparado, espera que você vai segurar ali e você não vai conseguir dominar. Então você tem que estar preparado. Saber aonde que vai tocar na ferida. E a maioria das vezes que eu aprendi com a minha professora Valéria foi isso. Sensibilizar. Ela sensibiliza com muito mais palavras. É mais fácil e melhor você mostrar em vídeo. Sim. Que pode acontecer isso com a pessoa. Então a pessoa fala, isso pode acontecer comigo? Sim. Lembre, só acontece com os outros. Só que você é os outros pros outros. Pra mim, você é os outros. Com certeza. E eu sou os outros pra você. Com certeza. Então pode acontecer com você. Então é essa condição quando você pega uma pessoa que não quer nada. O número 6 vai ser o número 6. Só que pra você é 6 e pra mim é meia dúzia. Você entendeu? Não muda. Aqui não eu falei ontem. Na página 125. Ou vocês preferem 125? 125 ou 125? Aí todo mundo ficou assim parado, bugado. Eu. Vocês querem 125 ou o número 125? Aí outro, mas é a mesma coisa. Eu falei, então você que escolhe. Você que escolhe. Aí eu falei, né? Então entra nessa questão daqueles que querem a facilidade. Você até sabe que página que é, que eu tava ontem. Cidadania e meio ambiente. Tudo no meio ambiente. Então, nessa questão... Esse conhece de ponta a ponta, de A a Z, falou lá a respeito do material de apoio. É o cara. Material de apoio. E outra. Tem novidade. Mas não vou falar agora, não.
Não vou falar não, tem novidade para os alunos poderem estudar mais, para os alunos poderem procurar meios, né? Não vou falar agora não. Mas essa é novidade. Essa novidade, deixa para lá. Aí. Deixa para lá. Se vocês fazer que nem... Se vocês querem saber mais... Pergunta, manda lá, manda muito. Manda. E depois a gente vai fazer um videozinho falando sobre os aplicativos, né? A plataforma de estudo online ali. Certo. Tá? Então, voltando aqui. Então, tem essa questão do aluno que não quer pagar para não fazer nada, e tem aqueles que sente que não é capaz. Então, mas é isso. Esse é o X. Ainda assim, tem muitos que, pelo que eu venho acompanhando de outros colegas, outros conhecidos, que o cidadão ele chega na sala com aquele medo, com todo respeito à grande maioria, mas aquele medo familiar. Você nunca conseguiu nada. Você deixa tudo no meio do caminho. Ele foi sendo irrigado, ele foi sendo, né, cultivado daquela forma do tipo, você não é nada. Você não é nada. Como é que o CFC, Direção Defensiva, com seus profissionais engajados no propósito de ter um trânsito melhor por todos esses anos no mesmo lugar, na mesma condição de excelência na condição de prestador desse serviço, como que consegue fazer com que esse introspectivo, eu não consigo, fazer com que, eu consigo sim e é lá que eu vou chegar? Sim. Primeiro, como crença limitante, né? Como você falou, começa na casa. Tem que tomar muito cuidado. Se você fala ao seu filho, você é bom burro, você não consegue colocar uma roupa, você é bom burro. Ele vai crescer achando que ele é burro. Então, ele realmente vem dessa formação. Crença limitante, que rico só casa com rico, que pobre só casa com pobre, e assim vai indo. Não. Faz que nem um elefante. Melhor, faz que nem um elefante não. O elefante fica preso na corrente. Se liberta. O elefante ele é pequeno. Ele não está preso? Ele não está preso? Sim. Ele não consegue empurrar aquela estaca. Por quê? Porque ele não tem força suficiente. Ele não vai empurrar, ele não vai conseguir sair. Só que ele cresceu com essa mentalidade que ele não vai conseguir sair. Ele não vai conseguir sair. Só que As 2, 3 vezes pequenininho, ele deu aquela puxada, não ficou. Não saiu. Foi o calo mental. E ficou enraizado, né? Aí, quando ele é grande, ele pensa que ele não pode puxar de novo. Entendi. Sim, você pode. Então, não comparar a sua vida com a sua régua com a régua dos outros. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ali. Então, essa questão, quando o aluno entra assim, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Estuda mais. Treina mais. Mas eu só tenho 4 horas para dormir. Que ótimo que você tem 4 horas para dormir. 2 você vai estudar e 2 você vai dormir. Você tá maluco, professor? Não. Você tá pensando que é o quê? Não. Não é assim? Não, é assim que fala, mas calma aí. Você quer habilitação ou não quer? Então você vai ter que buscar. Então como é que você vai buscar? Estudando. Esse é o primeiro ponto de partida. Estudo. O conhecimento. Então, como é que eu vou estudar exatamente para poder chegar a alcançar no meu objetivo? Imagina você no final do ano na praia, levando você e sua família. Então, você já coloca o aluno naquela questão de estar dirigindo ali. Então, você vai conseguir. Chama, conversa. Onde você está errando? Qual foi a questão? Lê. Às vezes, a pessoa não conseguiu responder por causa da leitura. Certo. Qual foi a leitura, vírgula? Nesse ponto, é importante, da questão da leitura. São 5 módulos. Legislação, direção defensiva, mecânica básica, convívio social, que é meio ambiente e cidadania, e primeiros socorros. Nesses 5 módulos, para quem vai tirar a habilitação, na sua concepção, qual que você acha que é mais dificultoso para o candidato? Por mais que legislação seja bastante coisa, mas cai bastante pergunta, então você consegue tirar uma pela outra. Certo. Mecânica. Mecânica é mais dificultoso. Mais dificultoso. O porquê a mecânica é mais dificultoso? Porque, vamos dizer, tem 75 perguntas elaboradas. Certo. Só de mecânica. Quantas mecânicas vai cair? 1 ou 2? Quando muito, 3 ou 4. Quando muito. Quando muito. Então, colocar 3. De 75 perguntas que existe, quais são as 75 que você vai pegar? Eu sei? O sistema é randônico, ele é aleatório. Entendeu? E se eu der a matéria, passei ali o tempo, porque a legislação ela cobra o quê de mecânica? 3 aulas. 3 aulas. 150 minutos. 150 minutos eu vou falar assim...
a peça fixa do motor e tal. Acabou. Assiste o vídeo. Não tem como. A historinha que muitos lá atrás, que nem meu pai, avô, pai, como disse, né? Também, por ser filho único, não conheço. Mas isso é para um outro momento. Os que falavam, não dá tempo de você explicar a repimboca da parafuseta? Dá tempo, dá, mas você vai ter que ser rápido. Você não pode ser técnico. Que ele falou da lá da parafuseta, foi isso que eu entendi. Repimboca da parafuseta. Repimboca. Da minha época, tá? Da minha época. Repimbota, tá vendo, senhores? Você entende agora porque eu não gosto nem de falar. Eu não falo nem português direito, imagina inglês. Imagina isso que ele falou agora, acabou de me xingar. Eu brinco muito na sala de aula por causa disso, né? Que então, mas na sua visão, é mecânica. Mecânica. E agora o seu filtro em relação aos alunos. Os alunos? O que eles acham mais difícil? Eles acham mais difícil a legislação. A legislação, porque cidadania e meio ambiente, a gente é uma matéria que a gente vê desde pequeno. Certo. Cidadania e meio ambiente, que nossos pais falam. Faz isso, faz aquilo, desde pequenininho. Primeiros socorros, não vou dizer que ele é muito difícil, mas é o básico. Porque se você for pegar a parte técnica de primeiros socorros, eu não sou técnico de primeiros socorros, não sou nem formado, nada, mas eu sei o básico. Certo. O básico é o quê? Manter a vítima acordada até o resgate especializado chegar. Sim. Você não pode fazer mais nada menos do que você não sabe. Você vai praticar uma coisa que não sabe. Então vai cair o óbvio ali, tipo, a época de queimadura. Repete só um detalhe. Você não sabe o quê? Não sabe falar português, não sabe falar inglês. Você... Repete, por favor. Repete. Eu mal você falou português direito, imagina o inglês. Tá, então por quê? Porque, olha só, observem agora como a gente pega na curva, no vento, na volta, né? Por que Vossa Majestade, então, foi chamado para fazer uma matéria na Web Motors? Então calma aí. O rei não quer mostrar sua coroa. Sabe por que eu fiz? Porque jogaram a bola pra mim. Jogaram a bola pra mim. Poderia ser um outro? Jogaram a bola pra mim. Poderia ser um outro. Você jogou a bola pra mim. Você toma, faz você. Eu não pude. Era pra ser eu, mas eu não pude. Foi muito bom. Foi na sala... Na época da pandemia, né? Sim. Aí... Não, aliás, pessoal, aproveitando, fala um pouquinho a respeito o Adno para Web Motors. Como é que foi? Cara... Representando o nome do CFC Direção Defensiva. Foi muito... É mais satisfatório, né? É mais satisfatório. E eu que não gosto de aparecer muito, né? Sou muito tímido, eu não gosto de aparecer muito. Você pode ver nas minhas postagens mesmo. Eu sou muito tímido, né? E toda vez que você é chamado para falar alguma coisa, principalmente nessa área que eu gosto muito, que eu conheço, me profissionalizei ali, é muito satisfatório. Então, quando eu recebi esse convite de vá falar sobre as condições diversas de direção defensiva para Web Motors ali, foi ótimo, foi excelente. E isso que entrou na questão da referência do CFC. Entendi. Porque eu perguntei para ela. Como você me achou? Eu estava pesquisando na internet e eu precisava de alguma escola de primeira habilitação que falasse sobre isso. Eu gritei no Google e achei vocês e vi. E eu vi também nos comentários. Olha a importância. Então, nos comentários, aí foi aí que nós sentamos, batemos um papo. Ela falou, vai ser uma entrevista assim, assim, tal. Então, e foi falando e expliquei para ela. Então, foi muito bom. Tem até lá. Qualquer coisa... Vou deixar no link na descrição. Aproveitando já esse mesmo caminho, vamos dar uma repassada então, né? Para que a galera consiga entender. O CFC Direção Defensiva, qual que é o público-alvo? Vamos dar uma repassada. O público-alvo, primeira habilitação. Primeira habilitação, nós temos reciclagem. Nós temos também ali curso de direção defensiva, né? Curso de direção defensiva. Renovação. E prova de primeira habilitação. E também parece que, não posso dizer com clareza, mas confirme depois, se for o caso ele até confirma na sequência. Cursos profissionais. Isso, cursos profissionalizantes, não é isso? Temos também de... Aí entra MOP, emergência, a grade. Isso, né? A grade. A grade.
Produtos perigosos, né? Que é o MOB que você acabou de falando ali. Certo. Transporte coletivo de passageiro. E tá uma grade ali de profissionais ali, certo? Tanto o custo, né? Como a reciclagem de atualização. Ok. Atualização ali. Então, que é pessoas que precisam se atualizar Uma empresa que precise dar um curso específico de atualização de direção defensiva. O CFC Direção Defensiva, ele dá esse curso. Dá. Perfeito. Dá o curso ali para essa empresa que precisa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e o meu funcionário ele precisa atualizar o curso de direção defensiva. Contratando, então, o CFC Direção Defensiva, o CFC Direção Defensiva, ele dá esse curso e emite certificado. Isso, tudo emite certificado e dá esse curso de direção defensiva, assim, para essas pessoas. Certo. Tá? Maravilha. E aí, pra gente ir caminhando para deixar um pouquinho mais para os próximos episódios, fala mais um pouquinho quem é o Adno. Eita céu, falar do Adno. Como eu estava falando lá do início, né? Sobre essa questão do transporte que mudou muito São Paulo. São Paulo é uma cidade muito agitada e ele precisa realmente se locomover. Hoje nós estamos numa cidade muito boa de moto, carro, bicicleta, propulsão humana, tudo ali. Lembra? Transporte clandestino, quem estava comentando. Claro. Que os ônibus todo mundo pegava e a porta aberta, fazia a bandeira. Eu peguei essa época quando eu estudava no Itaim. Estudei ali no Itaim, na Juscelino Kubitschek ali, tá? Aí João Cachoeira. Estudei ali boa parte, que minha mãe não deixava eu estudar perto de casa, senão ela falava que eu cabulava. Eu falava, vou cabular, não, então vou ficar. Então, o que acontece? Então, para pegar um ônibus ali na Piraporinha, rapaz... Era dificuldade. Era dificuldade. Mesmo porque não tinha nem o corredor de ônibus na época. Não tinha. Ó, pra quem é jovem, tá achando o quê? Que a Luiz Cuxiquem, ela sempre existiu. Não. Nem assim, né? Ela é nova. Assim como os ônibus, o corredor de ônibus. Você tinha que disputar perua com o ônibus, era carro, um ia pra um lado, outro ia pro outro. O ônibus sempre andava na direita, aquele monte de carro. Então, hoje mudou. Hoje nós temos o terminal Guarapiranga, que não tinha. Hoje nós temos o terminal Ângela, que não tinha. Tudo em movimento. Só tinha um terminal. Tudo em movimento. Santa Amaro. Terminal Santa Amaro. Era o único. Então, tudo em movimento. Nada mais, nada menos que o assunto é esse. Papo em movimento. Entendeu? Então, essa questão de quando eu comecei a trabalhar na área de transporte, eu comecei aí, mas não sabia. Lembra que ele estava falando que toda a minha área foi para instrutor. Então, quando entrei no McDonald's, que eu fui para ser instrutor, saí e fui para o Exército. De soldado, fiz o curso de cabo. Certo. Instrutor de armamento. Cabo armeiro. Saí de lá, trabalhei na produtora, prestando serviço ali para vários tipos de serviço. Comecei a entrar na fotografia, aí foi a hora que... Se alguém precisar dos seus serviços fotográficos, você ainda atua? Não com frequência como fazia antes. Hoje eu faço muita área de produção de edição, no marketing ali, trabalho muito mais nessa área. Fotografia ela é uma área muito complicada, ela é muito grande. Então, eu descobri que casamento, essas áreas assim, não é meu forte. Mas além de instrutor, que é o seu foco principal hoje, tem algum outro paralelo que você faz? Faço. A fotografia é uma delas, mas eu faço menos e mais tem a produção. Mas depois você vai deixar o meio de contato para o pessoal te achar? Com certeza, sem dúvida. Sem nenhuma dúvida fazer ali. Tá? Vou deixar mesmo. Certo. Se precisar, com certeza eu vou atender com o maior prazer, sem problema nenhum. E assim, além disso, aula para habilitado, né? Porque essa questão dessa área, só aula de professor teórico. Sim, dou aula para habilitados, as pessoas que querem perder essa psicologia no trânsito, que ela é muito importante, né? Sim. De você aplicar ali. Então, tira a habilitação, legal. Compra a habilitação, tá lá, doutor, tá na gaveta. E aí? Não vai praticar? Tem tudo isso. Então, essa questão, tudo que veio antes, depois saiu do exército, instrutor, e agora eu sou instrutor. Tá. E algo que ficou assim marcado, eu tenho certeza plena, é exatamente o que nós estamos aqui no peito. E essa marca pesada, essa marca forte, esse tempo de registro nesse campo que é volátil, toda hora muda. Lembra pra turma, então, como chegar, como localizar, quais são as páginas de acesso. Fala um pouquinho para a gente chegar aos pontos finais aí do CFC Direção Defensiva. Certo. O CFC Direção Defensiva, ele fica ali localizado na Zona Sul de São Paulo, ali na Emboimirim,
próximo das regiões ali do Jardim Ângela, o bairro mais específico, o Jardim das Flores, né? Forma mais fácil de chegar, Terminal Guarapiranga. Terminal Guarapiranga. Descendo no Terminal Guarapiranga, atravessou, tá do outro lado lá. Quase de frente do hipermercado ali, Atacadão. Atacadão, né? isso Atacadista, mesmo. né? Atacadão. Pronto, ponto de referência lindíssimo ali, Atacadão ali. Então, Ok. ali bem de frente ali. Então, o público-alvo, como você falou, em relação a isso, a primeira habilitação, você está precisando de fazer reciclagem, entre outras coisas, eu estou com dificuldade de acessar, não se preocupa que o CFC Direção Defensiva está todo... Podemos dizer que é habilitado para quem também vai se habilitar todo assunto relacionado. Eu que vou me habilitar, posso procurar o CFC Direção Defensiva. Eu que estou habilitado e preciso de uma informação, posso procurar a Direção Defensiva. Sim. Tanto habilitado como não habilitado. Certo. Tá? Então, procura. Se precisar de qualquer coisa, a gente está lá para dar um maior suporte, sem dúvida nenhuma. E a gente ajuda com o maior prazer. Ok, maravilha, perfeito. Isso é importante, é o nosso momento, é uma condição, honra tremenda em estar aqui com esse grande ser, Adno. Osmar, forte abraço para você, todos da CFC Direção Defensiva. Adno, até o próximo momento que estaremos por aqui. E aquela palavrinha que você ia falar, a questão de compartilhar, comentar, você é o master disso. Finaliza para nós aí. Eu não sou muito bom nisso não, pessoal, mas eu vou fazer como a grande maioria está fazendo, né, senhores? É o seguinte, esse é o primeiro de muitos, tá? Primeiro de muitos, mas não deixa de compartilhar, de comentar, deixa os comentários. Se a gente esquecer alguma coisa aqui, porque a gente vai indo, vai levando, um vai puxando o outro ali, um assunto vai puxando o outro. Não deixa de comentar, compartilhar, deixar a sua dúvida e fala o que você achou, tá? E outra, não adianta só falar coisa boa não, pode falar ruim também, que ajuda também, ajuda. O feedback não tem aquela história de crítica positiva ou negativa, é feedback. A construção ou a desconstrução depende do nosso estado de espírito. Dê seu feedback. Estamos aguardando seu feedback. Excelente, isso mesmo, tá? Então, deixa lá, segue a nossa página, CFC Direção Defensiva, tanto no Instagram lá, como também no Facebook, tá? Entra lá, comenta, compartilha, dê o seu joinha, deixa tudo lá. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.